A fim de mantê-los informados sobre a tramitação da PEC 23, que ficou conhecida como PEC do calote aos aposentados, pensionistas e professores, vamos atualizá-los acerca das últimas informações a respeito da tramitação dessa proposta de emenda à Constituição que pode prejudicar gravemente milhares de professores, aposentados e pensionistas do INSS. Essa proposta visa alterar artigos da Constituição Federal para permitir que o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal dê um calote em milhares de pessoas. No caso do governo federal em específico, esse calote é dirigido aos aposentados e pensionistas do INSS. Em 24 de novembro de 2021, a proposta estava na Secretaria de Apoio à Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Na 16ª reunião extraordinária, realizada nesta data, a presidência concede vista coletiva aos senadores nos termos regimentais, encaminhada a cópia do relatório do senador Fernando Bezerra Coelho e do avulso da matéria aos senadores membros da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Trata-se da concessão de um pedido de vista coletivo, ou seja, para todos os senadores membros daquela comissão. Durante o pedido de vista, esses senadores terão uma semana para analisar o texto da proposta que pode dar um calote em milhares de aposentados, pensionistas e professores. Para quem ainda não está familiarizado com o tema, eu vou explicar melhor. De acordo com matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, a versão da proposta de emenda à Constituição, PEC dos precatórios ou PEC do calote, aprovada pela Câmara dos Deputados e que tramita atualmente no Senado, pode afetar o pagamento de dívidas do governo federal com aposentados e professores, entre outros grupos que serão prejudicados pela regra que foi criada, chamada regra do calote a dívidas com sentenças judiciais transitadas em julgado. Ou seja, você já ganhou uma ação na justiça contra o INSS, mas não poderá receber caso essa PEC do calote seja aprovada. Quando você vence uma ação contra o INSS, tem duas formas para receber o resultado dessa ação. Ou será por meio de RPV, que é requisição de pequeno valor, até R$ 66 mil, considerando o valor atual do salário mínimo. Valores acima desse montante, ou seja, valores maiores que R$ 66 mil, você irá receber obrigatoriamente por meio de precatório. É isso que o governo está fazendo para que você entenda. Ao invés de pagar conforme determinação da justiça, o governo quer alongar o prazo, protelar, adiar o pagamento. Em situações normais, para receber precatórios, a pessoa já leva anos. Em muitos casos, quem recebe são os seus sucessores, os seus herdeiros, tendo em vista a demora que o Estado leva para quitar essas dívidas em decorrência de sentenças judiciais. Com esse adiamento pretendido pelo governo, é certo que você não receberá em vida, ou seja, ficará para os seus herdeiros. Por isso que devemos ficar atentos à tramitação dessa proposta de emenda à Constituição, PEC 23, PEC do calote nos professores e aposentados e pensionistas do INSS. Conforme a matéria do jornal Folha de São Paulo, especialistas ouvidos pelos jornais também afirmam que pequenos credores terão dificuldades em utilizar as alternativas para recebimento desses valores prevista na proposta. Entre elas estão quitar débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa,
pagar outorgas, comprar imóvel público, ação de estatal e direito de receitas de petróleo. Ou seja, o governo quer dar um calote geral e ninguém está percebendo o quão ruim é essa trama do governo. Tudo está acontecendo às escondidas, mas nós estamos aqui para alertá-los. Fiquem atentos, você que tem algo para receber do governo, porque você pode estar sendo enganado. Os especialistas ouvidos pelo jornal Folha também avaliam que essas opções devem ser uma escolha do credor e não uma imposição do Estado, uma imposição do governo brasileiro. Somente para reforçarmos, atualmente a Constituição dá prioridade ao pagamento de precatórios alimentares, ou seja, referente a dívidas trabalhistas, aqueles decorrentes de decisões da Justiça sobre salários, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou invalidez, por exemplo. Entre essas verbas alimentares, são considerados prioritários os pagamentos relacionados a credores com 60 anos de idade ou mais, ou que sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, até o limite de 180 salários mínimos, cerca de R$215 mil, considerando o ano base de 2022.